Pessoal, tudo bem? O BTS possui um elemento distinto que fez com que o fandom os amasse ainda mais, a conexão que eles têm com seus admiradores. O grupo e seus seguidores formaram uma verdadeira família, tão especial que não escondem nada sobre sua relação. Fiquem ligados, pois vou compartilhar com vocês as maiores e mais incríveis intimidades do BTS com seus fãs. Durante sua participação em um programa, Namjoon revelou um pequeno incômodo. Os meninos foram para os Estados Unidos com o objetivo de se aprofundar na cultura do hip hop, e uma das atividades que tiveram foi aprender movimentos de dança. Namjoon, que estava em dupla com Jimin, ficou responsável por uma dança que exigia bastante dos quadris, um verdadeiro rebolado. Quando o Namjoon foi mostrar seus movimentos, ele soltou a famosa frase: "Algo ainda está se movendo aqui." Vocês perceberam, não é? J-Hope se divertiu tanto que acabou caindo no chão de tanto rir. No final, ele também se juntou à dança. Oh my god! 와우! 진짜예요. 저희가 오늘 매. Oh my god! 와우! 아 잠깐만, 뭐가 자꾸 저런 거려가지고. E o tema das roupas íntimas não para. Durante um encontro exclusivo com 200 admiradores, o BTS revelou várias curiosidades. E quando um fã indagou se o grupo faz distinção entre pijamas e as vestimentas que usam em casa, o Jungkook declarou que ele não veste roupas íntimas em seu lar. "Não uso cueca em casa", afirmou ele. Namjoon também confessa que não a utiliza, e Jimin rapidamente decidiu que era melhor mudar de tópico. Outra ocasião em que as roupas íntimas foram foco de uma conversa ocorreu durante um evento especial do fã-clube para comemorar o lançamento de seu álbum de compilação japonês. Ao ser perguntado sobre seu item de moda favorito, o V mencionou que recentemente adquiriu uma cueca nova. Jungkook e Namjoon ficaram curiosos sobre a cor da peça e o V revelou que ela era preta. 僕、新しいパンティを買いました。新しいパンティ？パンティ？見せてください。見せてください。見せてください。どんなパンツですか？秘密です。B さん、何の色ですか？色は何ですか？あ、色は黒いです。あー、黒、さすが。 Porém, a disputa de brincadeiras entre amigos não cessou ali. O Jungkook anunciou que estava usando uma cueca azul e então o Jin decidiu mostrar a sua em uma transmissão ao vivo, revelando que a cor era cinza. Os fãs comentaram que Jimin ficou em silêncio, pois, no seu caso, ele não estava usando cuecas. O fandom também contribuía para a situação, mas isso não foi o fim. Em uma transmissão ao vivo, o V comentou que o grupo havia ensaiado tanto que suas roupas íntimas estavam ensopadas. O Jimin não conseguiu conter o riso diante da declaração do seu amigo. O Namjoon precisou intervir para que a conexão não saísse do controle. Ele perguntou se o V poderia repetir o que disse, dando espaço para que ele se retratasse. Namjoon explicou que o V tinha a intenção de afirmar que todas as suas roupas estavam molhadas, não apenas a roupa íntima. O V comentou: "Ensaiamos tanto que até minha cueca ficou suada. Parece que as cuecas são um dos tópicos favoritos do BTS." A celebre depilação do Jin também é digna de nota. O Jin não hesita em alimentar sobre os colegas e tampouco se priva ao falar de si mesmo. Durante uma transmissão, ele revelou aos fãs que havia ido a uma clínica para realizar depilação a laser.
O Jungkook já contou que dorme completamente nu e Jimin, em uma live recente, compartilhou que não costuma usar roupas quando está em casa. É nessas horas que a imaginação corre solta, mas vamos em frente, pois ainda não acabou. Outro assunto bastante íntimo, sem qualquer tipo de constrangimento para o BTS, é a ida ao banheiro durante as transmissões. Já tivemos Jimin, que fez milhares de fãs aguardarem o seu retorno do banheiro e após muito tempo, ele voltou, dizendo para fingirmos que nada tinha acontecido. 와, 진짜 이런 거 조금 민망한데. 진짜 미안해요. 화장실 한 번만 갔다 올게요. 화장실 가고 싶어요. 화장실 한 번 갔다 올게요. 아니, 목이 너무 건조해서 물을 너무 많이 마셨어. 미안합니다, 여러분. Em seguida, chegou a vez do Jungkook, que fez algo semelhante. I'll come back quickly. Okay? Okay. 아우 너무 가고 싶어가지고. Okay. Yes. Thank you. Agora, o Vi, além de ir ao banheiro, também aproveitou para cochilar com os fãs assistindo online. Não podemos esquecer da vez em que J-Hope nos levou com ele ao banheiro, pois estava receoso de ir sozinho. Tivemos ainda Jungkook demonstrando que ser parte do maior grupo do planeta vai além, pois também se mostra um excelente anfitrião, lavando pratos com os fãs durante uma transmissão ao vivo. Entretanto, o auge da proximidade entre BTS e seus admiradores certamente ocorreu em uma live do Jimin. O defensor dos menos favorecidos decidiu ajudar uma fã que enfrentava dificuldades para ir ao banheiro. Jimin auxiliou uma fã a melhorar sua saúde intestinal para que ela pudesse ter um funcionamento normal, e a jovem, pasmem, era brasileira. Após o ocorrido, ela correu para o Twitter, ainda em estado de choque, para explicar que tudo não passava de um erro de tradução. Mas afinal, como isso aconteceu? Ao traduzir para o coreano o que havia escrito, o tradutor transferiu as palavras de maneira errada e, em vez de dizer que tinha dificuldades de gritar, acabou se interpretando como se tivesse problemas para usar o banheiro. E, surpreendentemente, a jovem admitiu que sabia do erro, mas, como achava que ele não leria, deixou como estava. Para sua surpresa, ele viu a mensagem e decidiu ajudar. Jimin, incapaz de conter o seu impulso de ajudar, deu conselhos sobre alimentação e até procurou chás que pudessem aliviar o estômago. Reza a lenda que a conexão do BTS com seus fãs se fortaleceu depois desta situação. No mínimo, toda vez que ela for ao banheiro, se lembrará dele. 어떻게 되나요? 화장실 엄청 가지 않나? 그거 되게 아플 텐데. 배, 장염, 장염을 멈추기 위해서는 제가 또 도와드리겠습니다. 잠시만 기다리세요. 속이 Outro momento que fez os fãs rirem até doer a mandíbula foi quando J-Hope ameaçou peidar perto do Jimin. Durante o programa In The Soap, Jimin se deitou sobre as costas do J-Hope. Ele mencionou que iria soltar um gás. Jimin então comentou que em um programa de variedades é necessário ter alguém que peide e revelou que iria testar essa situação. Se ele fosse um artista cômico, provavelmente soltaria um peido, mas J-Hope disse que não poderia fazer isso, pois isso comprometeria o grupo.
novamente fez questão de informar ao público do Estádio Olímpico de Seul que ficou tão empolgado durante a performance de Mic Drop que sua calça rasgou e sua parte traseira ficou gelada. Em um dia em que Jimin contou a milhares de fãs que o Vi estava com mau hálito, ocorreu uma live com Namjoon, Jimin e o Vi. Eles pareciam alegres após beberem. Jimin não conseguiu conter o riso quando o Vi tentou refrescar o hálito usando um purificador de ar. Namjoon, naquele momento, estava incrédulo com a situação durante a live. A expressão dele nesse momento é impagável. 냄새 나니까 빠져주세요. 네. 공기청. 정말. 혹시 빨간색 되는 거 아니죠? 이미 빨간색인데 보니까. 여기 빨간색도 있는데. Além disso, durante as gravações dos programas musicais para a promoção do comeback, alguns fãs presentes relataram que o Vi pediu ao Jin para colocar a língua na boca do Jimin. Segundo testemunhas, após Jimin terminar de cantar, ele se virou para o Jin e ficou bem próximo a ele, sendo nesse instante que o Vi pediu para que ele colocasse a língua na boca do Jimin. De fato, o BTS é único. E para concluir, em uma entrevista pediram ao BTS que compartilhassem algumas curiosidades sobre eles, e o J-Hope mencionou que o bumbum de Jimin é grande e muito bonito. Não importa se estão morrendo de rir ou chorando, Jungkook e Jimin não têm medo de expressar suas emoções. Em uma nova conversa com a SiriusXM, Jungkook escolheu Jimin como o membro com maior probabilidade de ter um momento emocionante no palco. Jungkook admite que também é muito emotivo, mas quando se trata do palco, Jimin está pronto para mostrar suas emoções ao máximo. Eu também costumo ficar bem emotivo, mas o Jimin tem aquele olhar, falou Jungkook. Ele conta que quando se sente emocionado, ele fica com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Jimin manteria esse sentimento o tempo todo. No entanto, quando se trata de filmes, Jungkook escolheu a si mesmo como aquele que tem mais probabilidade de chorar. Quando há cenas específicas, especialmente envolvendo famílias, eu começo a chorar, falou Jungkook. Não é nenhuma surpresa para os fãs que o Jungkook escolheu a si mesmo e Jimin como alguns dos membros mais emocionais, porque estamos sempre ali chorando com eles. Jungkook está deixando os fãs em colapso nos últimos episódios do programa dele e do Jimin na Disney+, Ari Suri. No episódio 5, a linha Makanai, incluindo o Vi, aproveitou um mergulho noturno ao ar livre. Quando Jungkook voltou para dentro, ele enrolou sua metade inferior em uma toalha devido a seu calção de banho molhado antes de trancar Jimin ao lado de fora, e isso resultou em uma briga de toalhas. No entanto, usando sua toalha, a aparência sem camisa do Jungkook chamou a atenção dos seus fãs. O fandom nunca imaginou que tal dia aconteceria. O Jungkook fez a mesma coisa. Ele enrolou sua metade inferior em uma toalha, permanecendo sem camisa, deixando os seus fãs em total colapso. Com os meninos fazendo muitas atividades divertidas de verão, Jungkook, Vi e Jimin têm mostrado muito de seus físicos na série. Caso você precise de outro motivo para sintonizar, o Jimin revelou o que ele faz em um dia típico de folga do trabalho e sua agenda pode surpreender você. Confira a sua rotina. Primeiro, acordar.
5 horas. Sim, Jimmy dorme o dia todo e acorda às 5 horas da tarde. Ele então fica na cama e pensa no que comer. 2. Café da manhã, 19 horas. Quando chega às 19 horas, é hora do café da manhã, antes tarde do que nunca. 3. Só relaxando, 20 horas. Nas próximas horas, ele entra no modo sem pensamentos, cabeça vazia. 4. Jantar, às 23 horas, hora da próxima refeição. 5. Tempo livre, às 12 horas. No resto do dia ou noite, Jimin passa o tempo praticando canto, tocando violão ou jogando. 6. Horário do telefone, 4 horas da manhã. Por algumas horas antes de dormir, ele brinca no telefone. 7. Hora de dormir, 7 horas da manhã. Finalmente, às 7 da manhã é hora de dormir. Confira o dia completo dele. Embora os membros do BTS tenham causado um colapso nos fãs após criarem suas próprias contas no Instagram, Jimin realmente quebrou a internet após suas interações com os fãs no Weverse. O Jimin foi ao Weverse e intrigou seus fãs depois de compartilhar que tinha algo que queria compartilhar com os fãs que ele havia encontrado enquanto olhava as suas fotos. No entanto, havia um porém. Jimin só as mostraria aos seus fãs se eles o ajudassem com alguma coisa. Pessoal, vim aqui porque vi algo divertido enquanto olhava as minhas fotos. Devo mostrar a vocês? Mas em troca, por favor, me ajudem com alguma coisa, falou Jimin. Felizmente, antes que os fãs ficassem muito preocupados, Jimin explicou que só queria ajuda para escolher o que comer depois de ter passado um tempo limpando. Ele explicou: sentei-me depois de limpar, mas não tenho certeza do que comer, por favor, me ajude. Os fãs estão sempre à disposição para ajudar. Então, eles compartilharam algumas de suas recomendações com Jimin, incluindo frango com cerveja, ensopado de pasta de soja e muito mais. No entanto, no final, o Jimin teve a decisão tomada por ele, depois de perceber que não conseguiria colocar as mãos no tão esperado ensopado de pasta de soja. Não há nenhum lugar que venda ensopado de pasta de soja, então eu deveria fazer apenas lamen e ovo frito, falou Jimin. Como esperado, Jimin manteve sua palavra e depois de preparar o prato recomendado de lamen e um ovo frito, os fãs finalmente puderam ver esse aguardado conjunto de fotos. E eles definitivamente não decepcionaram. O Jimin explicou que as imagens que ele iria postar eram de quando ele fez luzes no cabelo para a viagem deles aos Estados Unidos, mas antes delas terem sido realmente cortadas ou estilizadas. Em seguida, ele compartilhou imagens do penteado icônico que Jimin usou, e ele continua épico como sempre. Claro, o resultado final ficou definitivamente incrível e Jimin mais uma vez parecia um príncipe da Disney com seus cabelos lindos. Depois que as imagens foram publicadas, Jimin começou a virar tendência online e os fãs não se cansavam das interações que Jimin estava tendo com os fãs e do presente que eles ganharam só por ajudá-lo a escolher algo para comer. Embora os fãs amem as imagens visualmente deslumbrantes dos membros, esses tipos de fotos mostram quanta personalidade e humor os membros têm. Desde a estreia em 2013, o BTS se consolidou como mais do que apenas um grupo ídolo. Com o relacionamento entre os membros, eles foram corretamente descritos como uma família que ama se divertir e às vezes provocar uns aos outros para mostrar o seu amor. No entanto, essa qualidade faz com que os fãs os amem ainda mais. E Jimin mostrou o quão real é a amizade deles em uma transmissão ao vivo. O grupo embarcou em sua turnê Permission to Dance on Stage no final de 2021.
Após a primeira noite em Los Angeles, a linha Macanai do grupo V, Jimin e Jungkook decidiu presentear os fãs ainda mais ao fazer uma transmissão ao vivo e conversar com eles. Em particular, depois de um longo show, os membros estavam tentando decidir o que iriam comer, enquanto Jimin e Jungkook escolheram uma refeição pesada para ajudar a reenergizá-los depois do show. O V explicou que queria algo leve, que pudesse ficar em forma. Jimin então brincou que não deixaria o V ficar em forma, acrescentando que, enquanto comiam, ele ficava dizendo: "Isso parece delicioso, Vi." Se pareceu um comentário aleatório, Jimin então acrescentou que era algo em que Vi era o pior. Jimin explicou que, sempre que alguém está de dieta no grupo, em especial Jungkook, ele gosta de se divertir com os membros. O Vi é o pior quando se trata disso. Quando você faz dieta, especialmente quando Jungkook faz dieta, ele lhe entrega hashis e pede para você alimentá-lo, falou Jimin. Como esperado, Jungkook teve que compartilhar o seu lado da história, acrescentando que ele estaria se esforçando muito para praticar o autocontrole durante sua dieta. Em particular, ele não estava comendo frango agridoce e Vi de repente pediu para Jungkook alimentá-lo com ele. Depois de descrevê-lo como o diabo quando você está de dieta, Jimin falou ainda mais sobre o comportamento do Vi. O que é ainda pior é que ele não te dá apenas hashis, ele te dá hashis com comida entre eles, falou Jimin. Parecia que todas essas histórias deixavam o Vi emocionado, mas seus membros não pareciam se importar. Ambos brincaram que o Vi teria um gostinho do que eles teriam que passar nos próximos dias, com Jungkook até brincando que ficaria no quarto do Vi depois que ele comesse e que toda a comida seria entregue lá. Claro, os membros estavam apenas provocando um ao outro, e isso realmente mostra o quão próximos eles são, que eles podem se divertir um com o outro. Em particular, o comportamento do Vi em relação a Jungkook é o exemplo perfeito de energia fraterna, e o fato de que eles querem vingança é ainda mais identificável. Jungkook e o Vi ficaram sem camisas para causar um pouco de caos. Jungkook e Jimin manteram os fãs cheios de conteúdo com seu novo programa Are You Suri, que mostra os dois membros do BTS indo para lugares diferentes e apenas se divertindo. Como se isso não fosse emocionante o suficiente, foi anunciado que o Vi também se juntou aos dois membros e, claro, juntar a linha Macanai sem dúvidas causaria muito caos. No episódio, os internautas não conseguiram superar ver Jungkook e o Vi se divertindo com pistolas de água enquanto corriam pela casa sem camisa, atirando água um no outro. Os internautas também brincaram hilariamente que, enquanto Jungkook e o Vi estavam causando caos, eles estavam se divertindo, molhando Jimin enquanto ele estava apenas cuidando da própria vida. Alguns fãs brincaram que momentos como esse os lembravam de que Jimin é o membro mais velho da linha Macanai. Eles até surfaram com uma prancha de surf bem inesperada. Depois de tantas agendas ocupadas, é sempre bom ver os membros se divertindo, e causar caos é o que os ídolos fazem de melhor. Você pode julgar um livro pela capa? Aqui está o que as características faciais do Jimin dizem sobre sua personalidade, de acordo com os critérios do leitor de pessoas australiano Alan Stevens. Primeiro, confiança. Pessoas com rostos mais largos, 70% ou mais de largura, tendem a ser menos cautelosos e mais confiantes do que aquelas com rostos mais estreitos, menos de 60% da largura em relação ao comprimento. Como alguém com um rosto fino, Jimin é o tipo de pessoa que olha antes de agir. 2. Simpatia. A simpatia de uma pessoa é indicada pela distância entre o topo do olho e a sobrancelha em comparação com a altura do olho. Pessoas com sobrancelhas mais baixas precisam de menos espaço pessoal do que pessoas com sobrancelhas mais altas. As sobrancelhas do Jimin ficam em algum lugar no meio, o que indica que ele adora estar perto de outras pessoas, mas também preza o seu espaço pessoal. 3. Tolerância. De acordo com
Stevens, pessoas com olhos mais separados toleram erros com mais facilidade do que aquelas com olhos mais próximos. Como alguém com olhos grandes, Jimin é uma pessoa altamente tolerante, que não é rápida em fazer julgamentos sobre outras pessoas. 4. Senso de humor. Pessoas com filtros labiais mais longos são mais propensas a serem bem-humoradas, enquanto pessoas com filtros labiais mais curtos são sérias por natureza. Não se deixe enganar por essa foto. Como os ARMY sabem, Jimin é um comediante nato que mantém seus membros do BTS entretidos. O seu piltron é mais longo. 5. Generosidade. Se os olhos são as janelas para a alma, os lábios são as janelas para o coração. Indivíduos com lábios superiores cheios são mais generosos com suas palavras e ações do que pessoas com lábios superiores mais finos. Se você tem um lábio superior mais fino, você pode ser uma pessoa quieta e concisa. Os lábios macios do Jimin são tão cheios quanto o seu coração. Ele está sempre lá para oferecer conforto e encorajamento, tanto para seus membros quanto para seus fãs. 6. Visão de mundo. Pessoas decisivas e motivadas pela ação como Jimin tendem a ter dobras palpebrais finas ou nenhuma dobra palpebral. Por outro lado, pessoas com dobras palpebrais mais grossas são analíticas por natureza. 7. Magnetismo. Pessoas com olhos de cores mais profundas como Jimin são naturalmente carismáticas e têm altos níveis de magnetismo pessoal. Quanto mais profunda e rica a cor, mais carismática a pessoa. Isso explica o efeito Jimin? Se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de comentar o que achou do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada e compartilhar bastante com os seus amigos que amam a cultura asiática. Mas então, até o próximo vídeo!